que muitas coisas vão acontecer sim, e coisas que eu não posso falar aqui. Mas eu deixo essas pistas para vocês. Falou, daqui a um ano, o anticristo, ele vai começar a se levantar. Trump vai lutar para se manter no governo de novo. Haverá uma grande luta para manter o governo dele. Apesar de muitos cristãos terem Donald Trump como uma espécie de salvador da pátria, em muitas das suas atitudes ele vem se mostrando ser uma espécie de anticristo. Recentemente ele postou uma foto como uma espécie de Messias, aonde ele trazia a salvação e mediava a paz no mundo. Vem circulando nas redes sociais um vídeo um pouco antigo de Daniel Mastral, onde ele revela detalhes jamais percebidos por muitos a respeito do anticristo e a imagem de Donald Trump. Você vai ver comigo esse vídeo agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, é muito importante que você se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho, coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e sem muita demora, vamos lá para o vídeo. E Israel gosta muito dele, então vê ele como uma referência. Ele vai ter um papel importante, então. Importantíssimo, é o primeiro cavaleiro do Apocalipse, tem também entender de ser o primeiro, né? Ele vai trazer a falsa paz. O primeiro é o anticristo ou não? O anticristo. E aí ele vai ter o apoio do falso profeta, que seria uma profecia lá de Apocalipse 17. Né? Não sei como é que eu faço a sua interpretação disso, mas fala do oitavo rei. A gente já falou. Ele seria não ele, mas o parente dele, né, do Trump. Não, foi o que eu falei no Jared Kushner, né? Tem muita gente que diz que é o genro que é o anticristo. Não, mas ele é muito jovem, ele não tem o poder bélico. Quem seria, na tua opinião? Já me falaram, eu queria até ouvir a opinião. Tá. E me falaram que o Trump não poderia ser, ao contrário, que ele é muito idoso já e ele não é um chifre pequeno, ele já é um chifre grande. Eu falei, mas um dia ele foi um chifre pequeno, agora ele é grande. O que é um chifre pequeno? Porque o Apocalipse fala sobre isso, associa o anticristo a um chifre pequeno que cresce. Como é que você interpreta isso? Vocês já me perguntaram isso. Eu acho que ele cresce em termos, uma alegoria, cresce em termos de poder. Destaque global. Isso, destaque global. Entendi, um protagonismo internacional. Exato. Você criaram órgãos, você vê que depois da Segunda Guerra, criaram órgãos mundiais para controlar o mundo. Então hoje o que a OMS falar é lei. Sim. Né? Falou, tá falado. Fundo Monetário Internacional. Falou, né? O Fórum Econômico Mundial, vamos fazer o grande reset? Ok, vamos fazer o grande reset. Porque parece a ideia boa. A Agenda 2030, beleza, 2030, vamos correr atrás do alvo aí. Sim. Né? E dentre o projeto é controlar a produção agrícola, fazer que a gente não coma mais carne bovina, uma série de coisas e tal. Né? Então, que acontece? Aí Israel é atacado. Eu cantei a bola do vídeo. Né? Você falava de outubro, né? Falava outubro. Né? Eu falei em vários podcasts isso. Você falou, pô, fica atento para outubro. E curiosamente, outubro, podem pesquisar na internet, dá uma googada aí, galera. O outubro de 2023 foi o ano mais quente de toda a história, desde quando as medições começaram, em 174 anos atrás. Então o ano mais quente foi outubro. Né? Outubro, dia 7, Israel é atacado. Né? Mas assim, aí tem dois fatores pelo fato que ele foi atacado. Primeiro, estavam profanando o solo santo. Primeira coisa, estava tendo uma rave lá. Tá? Então isso dá uma legalidade espiritual, tá? Né? No meu entender. E é uma outra questão também, eu creio que assim, o Mossad é muito inteligente, sabe? Para ele passar a perna no Mossad é difícil, né? E a revista Economist já tinha previsto isso na capa de 2012, né? E exatamente do jeito que eles entraram, com os parapentes, tudo igual, né? E eu peguei, eles mandaram uma foto para mim, isso é público, acho na internet também. Tem um soldado israelense com uma placa na mão, falando assim: nós vamos reconquistar nosso território e vamos construir o terceiro templo. Reconstruir o terceiro templo. Eles querem. Precisa da justificativa, né? Já tem Instituto do Templo, tem tudo pronto lá. Aquelas novilhas vermelhas. Eles negam, mas. Já tem. Então, assim, só uma guerra poderia redesenhar o mapa. Tinha que ter uma guerra, eles tinham que ter a legitimidade de defesa. Eu fui atacado num dia santo. Filmaram um monte de barbaridade, né, para que o mundo olhasse, convencer a opinião pública, né, só que não convenceu todo mundo, né, ficou meio isolado, né. Aí o Hezbollah entrou, também está entrando, agora o Estado Islâmico, agora estão ameaçando fazer um ataque simultâneo aí, exatamente, atualmente a gente está no mês de Ramadã, do calendário muçulmano, né, é um mês sagrado para eles. E aí eles termina hoje, eu acho, né. O Ramadã começou dia 11 de março, termina dia 10 de abril. Então é amanhã, né? Amanhã termina, né? Foi pertinho do eclipse, né?
Parece que eles estão esperando terminar o Ramadã para poder... Isso, porque aí começa o primeiro ano... Se vingar, né? Entre o ano de Nissan. Aí entra Nissan. Então eles querem atacar no mês de Nissan. Vira chave, né? E outra coisa curiosa também, quando a gente fala em Páscoa, né, ela é importante para judeus e para cristãos. Né? Páscoa é uma data importante. E aí fizeram um ritual, isso eu falei nos vídeos, acho que eu falei aqui para vocês também, um ritual as sentas altas, tá? Alta magia, não é qualquer um, né? Qualquer fundo de quintal, né? Alto escalão, fizeram um ritual no dia 31 de outubro de 2023 para abrir portais dimensionais. Então existem espíritos territoriais presos àquele determinado perímetro territorial, não podia sair de lá. Por leis espirituais? Por exemplo, Jesus ele pega, expulsa os demônios lá no endemoniado Gadareno. Aí o demônio pode ir pro porco, né? Por que ele pediu isso? Né? Porque ele era territorial ali, continuar na região. Porque senão ia pro poço. Ninguém quer pro poço. Ia pra sair dali é difícil. Não, pro poço tá lascado. Mas quem vai libertar que tá no poço é Deus. O anjo vai trazer a chave e libertar Abaddon, que é o destruidor. Vai liderar uma horda de demônios. E Apolion também, né? Tem demônios no rio Eufrates também, a Bíblia fala. Mas é interessante porque é o controle de Deus. O Apolo ele era o filho de Zeus, né? É como se fosse o filho de Deus. Faz a corrente de Cristo, né? Exato, faz essa analogia. Apolion, né? Isso, é bem essa pegada mesmo. Então eles estão preparando esse cenário. Então precisa ter uma guerra, precisa ter um caos. Uma guerra promove uma série de desdobramentos econômico, financeiro, abastecimento. Já está tendo crise de abastecimento na Europa. Né? Na Europa já está tendo, né? Greve de agricultor, tal, já está faltando, né? Ameaça, né? De um ataque sinérgico contra Israel, Irã, Iraque, Síria, Turquia e Iêmen. Né, a CIA cantou a bola, a CIA avisou Israel, vocês vão ser atacados, mas se prepare que eles estão se organizando. Então Israel está em estado de alerta máximo, né, e você procurar pela internet, você acha aí, os mercados estão vazios. Eles levaram toda a comida para os bunkers, estão tudo no bunker, tudo embaixo da terra, porque não sabe como é que vai ser. Então eles estão em estado de alerta máximo ali. Eles têm um poderio bom, né? E eles ainda ameaçaram os Estados Unidos, o Irã, folgado, né? Ameaçou, falou, se você intervir no nosso ataque e for proteger, a gente ataca vocês, né? Porque tem extremistas no mundo inteiro, né? Se calcula hoje 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo e cerca de 20% seriam extremistas. Isso é mais de 350 milhões. É gente pra caramba, né? Maluco aí, né? Então, tem muito doido no mundo aí. E agora o Biden deixando o pessoal entrar à vontade. Então, e, quer dizer, abriu a porteira ali, né? E por isso uma das questões que o Trump volta também. Entendi. Ele garantiu, eu vou trazer a paz. Então é o cavaleiro branco. Aí depois do branco entra o vermelho, cordeiro abre. Aí vem o vermelho. Aí sim, vermelho, combate, conflito. Que tá segurando o quê? Aí o cordeiro ele abre o segundo selo, né? O segundo selo entra o cavaleiro, um cavalo vermelho. Nesse cavalo vermelho tem uma simbologia dentro da escatologia bíblica, né? Que está ligado a sangue, está ligado a conflitos, né? Conflitos entre países e tudo mais. Aí vai ter conflitos. Mas hoje, o Trump falou isso numa entrevista, eu postei, tá no meu canal do Instagram. E deixaram lá, né? Então não podem tirar porque é verdadeiro. Né, não pode dizer que é fake news, né? Ele falou mesmo. Ele falou, olha, vai ter sim uma terceira guerra, ele afirmou, vai ter. Eu sou o único que pode impedir essa guerra, né? E essa guerra acontecendo, ela não tem parâmetros na história. As outras foram terríveis, mas ele afirmou com todas as letras. Eu vi as armas novas que isso é aterrorizante. Armas assim de extermínio em massa, você assim, extermínio em massa. Tem a ver com coisa no espaço da Space Force, talvez. Tem muita coisa. Colocaram muita coisa já coisa pra caramba, em órbita, né? Tem muita coisa, né? Então, assim, vai vir mais coisa por aí, né? Então tem muitos filmes aí que a gente vê que são meio preditivos, né? Então, biohackers, né? Mosquito geneticamente modificado, né? Sim. Aí modifica o mosquito da dengue para acabar com a dengue, cria um mosquito mais resistente ainda, que só morre na chinelada. Então, multiplica mais depressa, mais agressivo, né? E tá em alta, tá epidêmico o negócio aí. Não chegamos no platô ainda, né? Mas se abril, maio, aí piora. Aí o que acontece? Tendo a ter esse momento de conflito, né? O Trump, ele já deu uma entrevista dizendo, olha, se Israel estiver em perigo, eu vou pleitear a antecipação das eleições americanas, porque eu consigo colocar paz. Eu ponho ordem no galinheiro, tá? Tem um vídeo lá no meu Instagram, tá lá.
né? Eu falei, eu ponho ordem na coisa. Em relação à guerra de Rússia e Ucrânia, porque ele falou que ele vai tirar dinheiro, falou que a OTAN, o dinheiro da OTAN. A OTAN não é louca de atacar, a Rússia é muito poderosa, né? Eles têm mísseis que viajam 9 vezes a velocidade do som, né? Hipersônicos. Aquele Satã, né? Que eles chamam de Satã. Tem outro mais potente ainda, eu esqueci o nome. Eu acho que é esse. Pesa 2 toneladas, viaja 9 vezes lá do som, né? E cria uma nuvem de plasma em torno dele que o radar não pega. Então você não sabe onde o negócio está. E tem um alcance de 18 mil quilômetros, pode atingir qualquer local do planeta. Então eles têm um poderio grande, fora coisas biológicas, químicas que tem por aí que a gente não tem nem ideia. Né? Não tem nem ideia o que tem, a gente sabe alguma coisinha. Só a pontinha do iceberg. A pontinha do iceberg chega pra gente aí, que a gente acaba recebendo informações. Então vai começar esse cenário, como é que a gente chega nessa data? Eles fizeram o ritual dia 31 de outubro, né, de 2023 teve dia 7 ataque, né, aí depois dia 13 teve o dia da ira, foi decretado dia da ira contra os judeus, né, teve a eclipse, né, também teve sinais dos céus, teve a eclipse, e a coisa começou a ficar pior, né, e eles entraram, o Hezbollah entrou numa base militar israelense, eles tinham um mapa, eles sabiam por onde entrar, sabiam a porta que estava aberta, sabe, então quer dizer, quem passou isso para eles, como eles sabiam isso, né, quer dizer, qual foi o furo da coisa, né, tem isso está na internet também, tá? É público, tem uma soldada israelense e ela fala, gente, não passa uma barata pela nossa cerca. Efrat Fenixson, o nome dela. Vi essa entrevista. Então ela falou, não passa uma barata pela cerca. Ela trabalhou até ali na fronteira com a faixa de Gaza. Ela falou assim, falei, isso aqui está estranho. Né? Passar um ratinho... Toca o alarme, né? E tem o domo de ferro também, tudo, inteligência artificial ali que pega muita precisão. Mandam 5 mil mísseis, entra 2. Aquela barreira ali, aquela cerca, é a cerca mais monitorada do planeta. Sim, né? Tanto é que você chegou a ver a série da Netflix, Messiah? Vi. Então, ia ter a segunda temporada em 2023, não deixaram. Aí ficou para 2024, não deixaram. Sabe por que não deixaram? No roteiro, diz que o anticristo ia assumir o poder em 2027. Né? E aí eles não gostaram do roteiro e reprovaram, cancelaram. Agora, por que 2027? Agora vamos chegar na parte interessante da coisa, né? Então, paramos no 2023. Não, e paramos no pré-tribulacionismo? No Cavaleiro Vermelho com a espada na mão, que significa guerra, que é isso que vai vir depois. Primeiro vai falsa paz, aí guerra, aí depois preto e amarelo, né? Tá? Então, Pale Horse, né? O pálido, né? Mas como é que a gente chega nessa data? Como é que a gente chega nisso? Jesus, ele tem muitos códigos na Bíblia e Jesus sabiamente sabia que os romanos poderiam mexer em alguma coisa, né? Porque eu escrevo, você escreve, né? Você sabe, às vezes um revisor vai lá, mexe e altera o seu personagem, né? Total. Mais de 300 bispos estavam dando pitaco lá no cano para, né? Então, alguma coisinha, né, mexeram, né? Claro que a estrutura está preservada porque Deus, a sua sabedoria, colocou codificado, para eles não entenderem, né? Então, e Jesus, ele dá essa analogia. Então eu estou às portas, né? Então 70 anos, 2018 estou chegando. Fica atento aí. Tivemos sinais astrológicos antes. 2014 e 15, 4 luas de sangue. É um fenômeno raro, tetra de luas de sangue. Seguidas, né? Caramba. 2 em 2014. É difícil, né? Raríssimo esse fenômeno. 2 em 2014. E coincidiram com festas judaicas, festas importantes judaicas, né? Dos tabernáculos e tal. Então, quer dizer, se jogar no campo da estatística, isso aí é muito doido, sabe? Né? E a Bíblia fala sobre lua de sangue também e tal. Então, aí a gente está vendo o cenário, montando sinais astrológicos, coadunando conosco. Em 2023, começaram também a falar, pela primeira vez, a NASA começa a falar que existe UFO. Mas até então não falavam. Eles conversaram. Fundamental, né? Aí eles começaram a falar. E o que eles... Tá aí na internet, isso é fácil de achar. Eles chamaram quem para o debate? Você lembra? Para debater o fenômeno UFO, chamaram teólogos, não ufólogos ou cientistas, convocaram teólogos. Por quê? Sumiu, se rolar o arrebatamento, foram abduzidos, a culpa é do alienígena. Sim, já bota na conta dele. Põe na conta do alienígena, pronto, né? Mas acontece que desde a época de Nikola Tesla, ele já tinha o projeto de construção de disco voador. Só que ele não tinha tecnologia na época, né? Mas ele já sabia que era possível fazer. Assim que a tecnologia Wi-Fi hoje, ele descobriu. Só que ele não deixou registrado. Tanto é que quando ele morre, ele não casou, porque ele
um QI de 240, né? Igual Isaac Newton também, falou que não tinha tempo para casar. Que ele tinha Não tinha, ele é muito trabalho, a cabeça dele, ele pensava muito, alcançava o futuro, né? E a tecnologia Wi-Fi veio dele, né? Ele já tinha deixado tudo ali. Assim que ele morreu, a KGB invadiu o apartamento dele, morava em hotéis, né? Pegou as anotações dele, escondeu, né? E o que sobrou, a CIA foi lá e rapelou o resto. Então, eles têm tecnologia ali. E ocultaram a base 51 durante muito tempo. Sim. Aí o Obama, depois de muito tempo, 2013, o Obama falou, existe. Por mais que Caio Fábio tenha uma visão menos espiritualizada da geopolítica, ele também vê Donald Trump como uma espécie de anticristo, que poderá anunciar o apocalipse já já. Confira. Agora, você começou falando de anticristo e da Igreja Católica. Isso é mito. Haverá, como já houve, papas perversos, anticristos. Como no meio protestante evangélico, meu Deus, tem tanto anticristo. Como João, lá na primeira epístola, filhinhos meus, é do nosso meio que eles saem. Eles eram dos nossos, mas eles não conheceram Cristo e o Evangelho. Essa trindade, então, que esses caras falam, que é o anticristo, o falso profeta e a besta, então ela não existe enquanto literalidade. Olha, existe não como trindade, mas como duidade, porque na arquetipia do Apocalipse, a besta que emerge do mar, que tanto carrega o poder sistêmico de representante de um sistema que assambarca a Terra inteira, que boa parte do planeta, isso nos dias de João, era equivalente a Roma, e fazia com que boa parte do planeta não comprasse, não vendesse, não pudesse fazer negócios de modo algum, nem com ninguém, que é como Trump quer. João chamou aquele cara e que era representado pelo imperador romano, mas que tinha no sistema romano a sua estrutura anticristo, de a besta que emerge do mar. Por que do mar? Porque cobria continentes e continentes. E o que seria a marca da besta? A marca da besta é a desumanidade. A marca da besta é a maldade, é a iniquidade. Olha para o Trump, que você tem um ensaio. Eu não estou dizendo que o Trump é o anticristo. Ele é um anticristo. Mas essas marcas que ele manifesta, por exemplo, eu vi o discurso dele ontem. O sujeito não falou uma única verdade constatável historicamente, em lugar nenhum. Ele é a encarnação da mentira e ele mente da maneira mais deslavada possível. Ele não sente vergonha da mentira que ele fala e gargalha para aquele povo adoecido de fanatismo político e religioso que o aplaude por qualquer idiotice que ele diga. Mas ele ainda é um ensaio parco. Então, respondendo à tua pergunta, tem a besta que emerge do mar, que é um sistema, e também é encarnada numa pessoa esse sistema. Quando acontecer na sua plenitude, não esquecendo da história que cresce linearmente, como uma espiral crescente, de modo que nunca deixou de haver anticristos no mundo, nem deixará, mas chegará àquele ponto da consumação de todas as coisas. Então, tem ensaios, a gente tem para todo lado. Também está cheio de pastores e de profetisas, dizendo que ele é o cara. Porque todo anticristo, toda besta que emerge do mar, com poderes de potências maiores, precisa da besta que emerge da terra, que é o falso profeta, que é a religião, que é aquele que abençoa esse poder político, assim como nos dias do Império Romano, os sacerdotes prestavam culto ao imperador romano. João pegou essa arquetipia direta do Império Romano original, mas essa é uma arquetipia que você encontra em praticamente todos os povos da Terra. Até numa tribo indígena do meu Amazonas e da minha cultura amazônica, você tem um cacique, que é o poder político, e tem o pajé, que é o poder espiritual, que abençoa o cacique. É uma troca de benesses entre eles. Parece que essa arquetipia está presente no latejamento da alma humana. Agora, quando encontra gente perversa,
Isso toma contornos enormes em Hitler. Ele precisou. A igreja luterana oficial na Alemanha abençoou Hitler. O tempo, todo mundo que executou maldades atrozes eram cristãos luteranos. Tanto quanto havia na surdina e nos bastidores os cultos das feitiçarias do drill, que era um negócio praticado lá, como o Himmler, que andava procurando não só o arianismo, a figura ariana perfeita, mas a invocação através do sol negro de todos os poderes, os deuses da Germânia original, e eles queriam a recuperação de todos aqueles deuses. Agora, eles diziam isso para os idiotas cristãos louvando a Hitler nos templos e nas escolas, não. Nas escolas cristãs, o culto era Deus abençoe o nosso Salvador, nosso Messias, Hitler. Está aí gravado em preto e branco para todo lado, é que o pessoal não tem memória ou não quer pesquisar. Isso só cresce, meu amigo. A gente não atingiu ao topo, mas é numa velocidade tão grande que as coisas estão acontecendo que a gente logo vai bater a cabeça no teto da manifestação final dessa verdade. Se for um cara que odeie gente, que odeie pobre, que odeie gay, que odeie LGBT, que odeie os diferentes, que odeie ateu, que odeie palestino, refugiados. Se for um cara desse, é um anticristo, porque está praticando tudo que Jesus mandou que a gente fizesse o contrário. O anticristo é quem faz o contrário de Cristo, usando o poder que tem no âmbito da extensão desse poder, aonde quer que ele alcance. Esse é anticristo. Tem anticristo dentro de casa, tem anticristo nas igrejas e nas congregações de toda a natureza, tem anticristo no islamismo, tem anticristo do judaísmo. O Netanyahu está praticando uma política anticristo. Por quê? Porque é antivida. Tudo aquilo que é antivida é anticristo. Cristo é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não sou a trilha, a ideologia substituindo verdade e nem a morte dos antagonistas. Não, é caminho, verdade e vida. Agora, ele tem uma pauta. A pauta dele é toda de libertação, de acolhimento, de solidariedade, de misericórdia, de abraço, de não juízo. Quem quer que não entenda isso e se associe àqueles que trabalham com a vida proposta por Jesus, que estão manifestas nas pautas do Evangelho, é anticristo. Por mais que faça culto, por mais que tenha pastores em volta dele, o Senhor te escolheu. Como eu tenho visto gente nos Estados Unidos, no Salão Oval, dizendo: você é o escolhido de Deus, você é a salvação do mundo, dizendo para aquele ser absolutamente perverso que ele é a salvação do mundo, o Messias contemporâneo. Você veja como é possível que um país faça um lupt, um flop, na direção do engano total em poucas gerações. Ô Caio, você segue aquela linha então de que a maioria das coisas do Apocalipse enquanto profecia já aconteceram e só falta Jesus voltar? Não. O Apocalipse se cumpre, eu vou repetir, ouço o que eu disse, porque eu disse já 2 vezes a mesma coisa. Não. É a espiral crescente, toda geração, tudo se repete. Não, isso eu entendi, mas eu digo assim, que você falou que algumas coisas se cumpriram. O Apocalipse primeiro, que era aí num círculo concêntrico desse tamanho, já se cumpriu todo naquela época, exceto pela volta de Jesus. Mas depois ele foi crescendo, ele vai crescendo. Ele vai virar uma coisa global, que vai fazer com que o Apocalipse de João, na sua arquetipia, seja perfeito para a gente entender as perspectivas globais do cumprimento. Mas, e aí, quando atingir esse topo, essa plenitude dos tempos absoluta, essa consumação de todas as coisas, Cristo vem. Sim. Agora, não antes disso, e não tem data marcada. Quem marcar data tem que ser colocado para correr. Também não existe data marcada para arrebatamento nenhum.
Mas vai ter o arrebatamento? É bíblico? Vai ter, Paulo diz em 1 Coríntios 15, mas o interregno entre o arrebatamento e a ressurreição dos mortos e tudo é coisa de átimo de segundo, não tem 3 anos e meio de intervalo. Isso tudo é sistematização escatológica que começou a ser feita pelos adventistas, que foi feita pelos testemunhas de Jeová, que foi apropriada pelo pentecostalismo dispensacionalista e que depois se transformou em alguma coisa que praticamente não pode ser outra na mentalidade de gente que não tem conhecimento de nada, especialmente depois que Israel apareceu depois da Segunda Guerra Mundial como um Estado constituído em 1948. Eu não sei se você sabe, mas do ano 70, quando o povo de Israel foi disperso pelos romanos da Palestina, que era como os romanos chamavam aquela região, eles não chamavam de Israel, eles chamavam de Palestina, porque tinha gente de vários povos ali. Então era a Palestina. Então, do ano 70 até 1948, as escatologias, que são doutrinas relativas às últimas coisas, tanto do catolicismo quanto do protestantismo, não incluíam Israel na equação. Mesmo como Lutero, que esperava que Jesus voltasse. Logo, uma frase dele, famosa, é: eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje, fosse voltar amanhã. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, coloque para receber as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal M.Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.